bem-vindos ao Psicologia Irreverente. Eu sou Thaís Barbizan, neuropsicóloga, e hoje eu vim falar de um assunto delicado com vocês. Vocês já ouviram falar sobre masturbação infantil? Sobre sexualidade infantil? Muitas pessoas me perguntam e falam que como que ela funciona, né? A partir dos 3 anos de idade, a criança ela já tem essa necessidade, essa curiosidade do autotoque, de saber, de ter curiosidade, de ter o prazer, para poder se entender, para poder entender também o mundo que ela vive. E a criança, vamos combinar, né? A criança ela é mais sinestésica, muitas vezes, do que verbal nessa época, né? Ela tá aprendendo a falar, tá aprendendo a se desenvolver. O neurodesenvolvimento dela tá no começo, né? A gente chama de neuroplasticidade, essa faculdade que o cérebro tem de se transformar de acordo com a idade. Por isso que é importante as intervenções desde cedo com as crianças. E por isso que é importante a conversa e o entendimento do que é natural e do que é prejudicial, do que é abusivo e do que não é, do que é frequente, intenso e do que seria a normalidade, né? Muita gente fala entre o que é normal e o que é loucura, né? O que é normal e o que é loucura? Ah, mas todos os transtornos são parecidos, né? Muitas vezes você vai ler na internet, vai jogar no Google, vai ver, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Na verdade, a gente tem um pouco de tudo, né? Porque todos os tipos a nossa personalidade, ela se desenvolve a partir da maneira que a gente vai entendendo o mundo e vai se adaptando ao mundo e ao meio ambiente que a gente vive. E as nossas crenças limitantes, e os nossos hábitos, e tudo em volta da gente, que começa primeiro com a família, que é o nosso primeiro ambiente, né? Nosso primeiro meio ambiente e ambiente controlado, vamos dizer assim, né? Eu falo que a escola é mais para uma extensão, né? Como uma extensão da família, que é onde a gente aprende as nossas habilidades sociais de verdade, que aí a gente vai interagir de verdade com outras pessoas, com outros indivíduos, as crianças, os bebezinhos nas creches, enfim. E a criança, a partir dos 3 anos de idade, até antes, ela tem essa necessidade de se autoconhecer. E chega a ser contraditório, né? Porque ela tem a necessidade de se autoconhecer, a gente nasce com essa necessidade de autoconhecimento, mas ao longo da vida a gente vai perdendo isso, porque a gente vai vivendo num mundo que a gente tem que trabalhar, casar, ter filho e etc. E vai se esquecendo de si. E que, na verdade, o importante é o autoconhecimento. Por isso que a gente fala que a terapia é muito importante. Porque desde sempre a gente já nasce querendo saber quem a gente é. E a gente vai se perdendo ao longo da vida. Existe uma abordagem da psicologia que muita gente usa que chama fenomenologia, que é usada, né? Que eles falam que a gente se suja de mundo, de acordo com como a gente vai se desenvolvendo, né? É uma forma até pejorativa de falar, mas que é verdade, de certa forma. Porque se sujar de mundo é o quê? Você entrar realmente de cabeça, entrar nessa selva de pedra que muitas vezes a gente tem que lidar e se esquecer de si, se esquecer como indivíduo e como ser humano. E desde sempre a gente precisa desse autoconhecimento. E a criança, ela tá aí pra jogar na nossa cara, exatamente isso, né? Nossa, mas o meu filho se toca de uma forma que a gente acha que é sexualizada, uma masturbação, ele sente um prazer, minha filha ou meu filho, isso pode acontecer com qualquer criança. Ele tá se descobrindo. A partir de que momento que isso é natural e a partir do momento que isso não é saudável. Frequência, hábito, intensidade. E outra coisa também, viu? Como é que eu sei que isso tá sendo abusivo pro meu filho? Como que eu sei se na escola tá acontecendo alguma coisa? Vou dar uma dica pra vocês. Eu não gosto de dar dicas, mas assim, observem os seus filhos, observem como é a criança, como que é a natureza dela. Não tentem ver seus filhos como extensão de vocês, porque a partir do momento que vocês veem o filho de vocês, as crianças, os bebês, lógico, no começo é uma extensão, mas de uma forma não individualizada, vocês acabam perdendo quem eles são. Perdendo os hábitos, perdendo aquela raiva às vezes que você precisa manejar do seu filho ou a sua filha, a sua criança que joga o brinquedo no chão. Às vezes eu falo, né, nossa, meu filho, às vezes os pais vêm falar, nossa, meu filho chorou de raiva. Assim, a gente chora de raiva. A gente chora de tristeza, mas chora de raiva. Tem muita criança que chora de raiva porque a forma que ela dentro dela é a forma que ela vai transbordar para o mundo, porque ela não consegue fazer de outra forma. Então ela vai exagerar tudo aquilo. Então uma birra, na verdade, às vezes não é uma raiva exagerada, é a forma que ela tá aprendendo a lidar com aquilo. E eu falo e vou repetir sempre, os pais, os cuidadores, quem está com as crianças são quem ela vai imitar. Então vão imitar de acordo com o ambiente que ela tá.
Se esse ambiente é violento, se os pais brigam, se os pais conversam, falam, mas pode falar palavrão? Fala palavrão na frente da criança. Ou fala alguma coisa. Lógico que vai acabar acontecendo alguma coisa ou outra. Mas nesse meio ambiente que ela tá, ela vai imitar. Meu filho pode bater ou não? Não pode bater. Não deve bater. Violência gera violência. É simples assim, é pão, pão, queijo, queijo. Tem hora que a gente precisa colocar limite. E também o limite do autoconhecimento, desse autoprazer. Porque a gente muitas vezes chama de autogratificação. Essa criança ela vai compensar em si mesma que ela, às vezes, um carinho que ela não tá tendo. Mas eu dou carinho pro meu filho. Mas eu brinco sempre com uma metáfora. Que tipo de carinho você tá dando pro seu filho? Brinquedo? Enchendo ele de brinquedo? Pense numa flor. Eu brinco com essa metáfora da flor. Pense numa flor sendo regada. O quanto de água você está dando para essa flor? Se você der demais, você está dando, achando que você está dando aquilo, mas está sendo exagerado. Então você vai matar. Se você dá de menos, você está sendo negligente, você não está dando água o suficiente. Então você vai matar ela também. Então tudo na vida a gente precisa de um equilíbrio. Que os orientais chamam de caminho do meio. Que é o que é o caminho do meio? É o seu pensar estar condizente com o seu falar, o seu sentir e o seu hábito de vida. E quem hoje em dia faz isso? Pensa, fala e age da mesma forma. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje cheio de informações, né? Então eu preciso ter muito cuidado com a criança. O que ela tá consumindo também, né? O que ela tá vendo? Até que ponto você tá permitindo que ela também sinta o mundo? E se sinta e se preserve. Mas eu vi minha criança se masturbando na sala, se tocando no quarto, se esfregando. Pode acontecer dela se esfregar na ponta do sofá ou da cama. Isso é errado, Thaís? Não. Se ela sentir vergonha, aí, bandeira vermelha. Porque a criança, como vai saber que o que ela tá fazendo é vergonhoso? Se o pai em casa ou a mãe não falou, ou nunca falou. Então ela deve ter visto em algum lugar, ou ela pode ter feito em algum lugar, ou alguém pode ter provocado isso, e aí isso fez e falou pra ela, não faça isso, que isso é vergonhoso. Então a bandeira vermelha, essa é uma dica que eu dou pra vocês, tá? Mas olha, gente, não generalizem, não quer dizer que a criança que tá fazendo isso, ou que sinta vergonha quando ela tá fazendo, quer dizer que seja que realmente tá sendo abusada ou que tá acontecendo um abuso infantil. Por isso que cada caso é um caso, por isso que se existe isso, se existe essa preocupação e se existe uma intensidade no que ela tá fazendo, se é todo dia, toda hora ou várias vezes no dia, pode ser uma ansiedade que ela está sentindo, isso está provocando também um lado negativo, que ela precisa desse autoprazer toda hora, esse hábito, para ela poder se aliviar dessa ansiedade, ou se ela tá mais sonolenta, ou se ela tá mais... ou de uma raiva que ela tá sentindo, ela não tá conseguindo colocar pra fora, né? Tem criança que fica violenta porque às vezes aprende ou ela mesma é da natureza dela. Pode ser da natureza dela. Então a gente fala aquela famosa desde pequeno, de pequeno que se torce o pepino, pequenino que se torce o pepino, é real. Se você tá vendo que a criança tá com intensidade, tá se auto-tocando, tendo auto-prazer, sem você perceber que isso como você percebendo que isso tá intenso, então vá procurar uma ajuda especializada, um psicólogo ou um médico, psiquiatra, neuropediatra, pediatra, né? Pra ver como que essa criança tá se desenvolvendo, se ela tá de uma forma saudável. Mas ela não tá indo na escola, na creche, tá só em casa. Mas o que ela tá vendo? O que você tá passando pra ela? Outra coisa, tá? Se os pais têm relação sexual na frente dos filhos, isso é considerado abuso. Eles vão aprender e vão querer. Por isso que eu falo, gente, adulto, tomem cuidado com o que vocês estão fazendo em casa, o que vocês estão fazendo, pais, cuidadores, vai refletir na saúde mental, na saúde física do filho de vocês, na filha de vocês, nas crianças em geral. E eles são futuro, né? É redundante, mas tem que ser falado, eles são futuro passado, e vocês são o presente, passado e o futuro deles, eles são futuro. E o presente, o que vocês estão fazendo para criar esses filhos onde eles estão? Você tá dando brinquedo exagerado? Existem pesquisas que falam que os filhos, as crianças mesmo, não precisa nem de pesquisa, mas que falam que os filhos, eles precisam de carinho, de apoio emocional, eles precisam sentir o mundo, eles precisam tocar, eles precisam do abraço, mas eles precisam também aprender a se individualizar. Quando bebês, é necessário, a partir de 1 a 3 anos de idade, observar se isso é constante. Isso pode acontecer a partir de 1 ano, dependendo de cada caso. Mas meu filho tem 2 anos de idade, minha filha, e tá fazendo isso. Tá fazendo? Tem 6 anos? Tem 7 anos?
Conversa com seu filho. Fala, filho, olha, isso não é legal. Isso não é legal fazer na frente dos outros. Isso aí você pode fazer no banheiro, você pode fazer durante um banho, mas na frente dos outros, não. Por quê? Porque isso não é para se fazer na frente dos outros. Isso acontece, isso é natural, mas não pode ser sempre. Então, gente, tudo é equilíbrio na vida, principalmente com as crianças, porque elas são exageradas, elas vão fazer, e tudo que é proibido é melhor. Então, se você descobrir que ela tá fazendo proibido, fala, pode fazer, mas não na frente do papai e da mamãe. E, por favor, tomem cuidado com seus filhos e as crianças. Tomem cuidado com o que elas estão consumindo, o que elas estão vendo. Se tá com 7, 8 anos de idade, o que elas estão vendo na internet, que tipo de rede social, que tipo de jogo na internet. Se preservem, porque a gente tá aí, a inteligência artificial também tá aí, e o mundo tá aí, a gente tem que cuidar, porque se cuidando primeiro, a gente consegue cuidar delas. Então, você tá percebendo que vocês não estão conseguindo entender o filho de vocês, não estão conseguindo lidar, tá demais? Ah, é o dia a dia, a rotina, eu tenho que trabalhar, meu marido ou minha esposa fica demais com meu filho, etc. Procure um cuidador. Ah, mas eu não tenho como pagar. Não, tudo bem, tenha tempo de qualidade com seus filhos. Pode usar o brinquedo, mas use cada vez menos para eles poderem se conhecer, porque senão vai ficar uma coisa passiva, não vai ficar ativa. Eles não precisam usar, eles precisam usar o cérebro, eles precisam usar a mente, eles precisam usar o físico, eles precisam se desenvolver, precisam de atividades físicas, precisam de atividades intelectuais e principalmente precisam ser humanos e individualizados que são e que somos, né? Então vamos ser exemplo para essas crianças, como eu sempre falo. Vamos tomar cuidado e vamos ver o que você está fazendo com o seu filho ou com sua filha. Quem você quer ser para você e principalmente para eles. Mas eu falo melhor, você quer ser para você. Você sendo quem você é para você, você já está sendo quem você é e você já está mostrando para eles, sem precisar educá-los, mas como exemplos, como você gostaria que eles fossem, tá bom? Fico por aqui mais uma vez, muito obrigada, até a próxima.